Eu adoraria uma reconciliação com minha família. Sempre, sabe, não faz sentido continuar brigando. Em um movimento sem precedentes, o rei Charles e a Câmara dos Lordes retiraram oficialmente todos os títulos e privilégios reais do príncipe Harry. Após se afastar das funções reais em 2020, o príncipe Harry continuou a usar o título de Duque de Sussex em diversos empreendimentos comerciais, incluindo contratos com a Netflix e seu livro de memórias, Spare. Essa associação contínua com títulos reais tem sido motivo de controvérsia. Agora, citando preocupações com o uso indevido de identidades conferidas pelo Estado, o rei Charles e a Câmara dos Lordes tomaram uma ação legal decisiva para remover todos os títulos e honrarias restantes do príncipe Harry. Esse acontecimento levanta questões sobre o futuro da monarquia e as implicações para os papéis de Harry e Meghan no cenário global. E se os mesmos títulos que um dia definiram sua identidade se tornassem as correntes que o prendem? Hoje, exploramos o movimento sem precedentes do rei Charles e da Câmara dos Lordes para retirar os títulos e privilégios reais do príncipe Harry. Nos grandes salões da realeza britânica, onde tradição e dever se entrelaçam, está em curso uma mudança sísmica. A monarquia, uma instituição repleta de séculos de história, enfrenta um dilema moderno: o equilíbrio entre liberdade pessoal e responsabilidade pública. No centro desse dilema está o príncipe Harry, cuja trajetória dos deveres reais para empreendimentos pessoais tem gerado intenso debate. A decisão do rei Charles e da Câmara dos Lordes de considerar a revogação dos títulos reais do príncipe Harry não é apenas uma questão familiar. É um reflexo da evolução da própria monarquia. Essa história não é apenas sobre títulos e privilégios. É sobre identidade, dever e a complexa interação entre escolhas pessoais e expectativas públicas. Ela nos desafia a considerar o papel da tradição em um mundo moderno e as consequências de redefinir o próprio lugar dentro dele. Nos anais da história da realeza britânica, poucos eventos provocaram tanto interesse público e debate quanto a decisão do rei Charles e da Câmara dos Lordes de considerar a revogação dos títulos e privilégios reais do príncipe Harry. Esse movimento sem precedentes não é apenas uma disputa familiar, mas um reflexo da natureza mutável da monarquia. No cerne dessa questão está uma complexa interação entre escolhas pessoais, expectativas públicas e responsabilidades institucionais. A jornada do príncipe Harry, de membro sênior da realeza, a cidadão privado, foi marcada por uma série de decisões ousadas que desafiaram normas tradicionais. Sua saída, ao lado de Meghan Markle, das funções reais em 2020, apelidada de Meg-Shit, sinalizou o desejo de autonomia e de rompimento com as restrições da vida real. No entanto, os empreendimentos subsequentes do casal, incluindo contratos lucrativos com gigantes da mídia e a publicação de um livro revelador, borraram as linhas entre liberdade pessoal e a santidade dos títulos reais. O cerne da controvérsia atual gira em torno da monetização percebida da marca real. Embora o acordo inicial permitisse que Harry e Meghan mantivessem seus títulos, havia um entendimento implícito de que não seriam usados para ganho comercial. No entanto, projetos como a docu-série da Netflix Harry e Meghan e o livro Spare foram vistos por muitos como formas de explorar suas associações reais para benefício pessoal. Essas ações não apenas abalaram as relações familiares, como também levantaram questões sobre a integridade da monarquia. O rei Charles, agora no comando da instituição real, enfrenta a delicada tarefa de equilibrar o afeto pessoal por seu filho com o dever de manter a dignidade da monarquia. O envolvimento da Câmara dos Lordes na deliberação sobre a possível revogação dos títulos de Harry sublinha a gravidade da situação. Isso não é apenas um assunto familiar privado, mas uma questão constitucional que toca o próprio tecido da governança e das tradições do Reino Unido.
A opinião pública permanece dividida. Enquanto alguns simpatizam com o desejo de independência de Harry e suas críticas à vida real, outros veem suas ações como uma traição à instituição que lhe proporcionou privilégio e status. A forma como a mídia retratou a saga polarizou ainda mais as opiniões, com narrativas que oscilam entre o apoio à franqueza de Harry e a crítica à sua suposta deslealdade. À medida que mergulhamos mais fundo nessa história em desenvolvimento, torna-se evidente que as implicações vão além das partes diretamente envolvidas. As decisões tomadas neste contexto estabelecerão precedentes sobre como a monarquia enfrentará os desafios da modernidade, da autonomia pessoal e da responsabilidade pública. O resultado não apenas redefinirá o papel do príncipe Harry, mas também moldará os contornos futuros da família real britânica. É fundamental entender o peso que os títulos reais carregam, não apenas como símbolos, mas como instrumentos de influência, tradição e identidade. Títulos como Duque de Sussex, Conde de Dumbarton e Barão de Kilkeel não são meros honoríficos concedidos de forma casual. Eles estão impregnados de história, ligados a séculos de serviço, dever e a própria imagem da monarquia britânica. Para o príncipe Harry, esses títulos representavam sua posição dentro da hierarquia real, um status que vinha com privilégios, mas também com expectativas rigorosas. Os títulos o conectavam à coroa, às funções públicas e a um legado que transcende qualquer indivíduo. No entanto, com o Megxit, Harry escolheu um caminho diferente, que priorizava a liberdade pessoal e um rompimento com esses papéis tradicionais. A decisão de se afastar dos deveres reais foi sem precedentes na história recente e causou grande impacto tanto na monarquia quanto no público. Embora o acordo inicial de 2020 reconhecesse que Harry e Meghan não usariam oficialmente seus tratamentos de Alteza Real, nem desempenhariam funções públicas em nome da coroa, não proibia explicitamente o uso de seus títulos em todos os contextos, o que gerou ambiguidade. Essa área cinzenta tornou-se terreno fértil para controvérsias, já que Harry continuou sendo referido como Duque de Sussex em diversos empreendimentos comerciais e midiáticos. A comercialização da marca real por parte de Harry, especialmente por meio de seus projetos na Netflix e do livro de memórias, gerou um intenso debate sobre os limites entre privilégio real e empreendimento privado. O princípio central da monarquia é o serviço à nação sem ganho pessoal, e qualquer desvio ameaça minar esse princípio. Críticos argumentam que explorar títulos reais para lucro pessoal quebra uma confiança sagrada e estabelece um precedente perigoso. O rei Charles, que ascendeu ao trono com o mandato de modernizar a monarquia enquanto preserva sua dignidade, agora enfrenta esse dilema de frente. Sua decisão de envolver a Câmara dos Lordes, órgão legislativo tradicionalmente responsável por examinar questões de nobreza, indica a seriedade com que a questão está sendo tratada. A Câmara dos Lordes tem autoridade para legislar sobre a remoção de títulos, um poder raramente exercido, mas simbolicamente poderoso. Especialistas jurídicos ponderam que a revogação retroativa de títulos reais é complexa. Historicamente, os títulos foram revogados em casos de traição ou má conduta criminal. Aplicar tais medidas por uso comercial dos títulos é algo novo, levantando debates sobre precedente e legalidade. Contudo, a imagem da monarquia e sua relação com o público estão em jogo. A opinião pública permanece dividida. Alguns veem Harry como uma vítima de um sistema inflexível, desejando viver autenticamente fora do holofote real. Outros o veem como alguém que abusou dos privilégios concedidos por direito de nascimento para ganho pessoal, traindo uma instituição que o apoiou. A mídia alimenta essas narrativas contraditórias, amplificando tensões e emoções de todos os lados. Essa controvérsia é mais do que uma disputa familiar. É um reflexo da monarquia em evolução em um mundo em mudança.
O equilíbrio entre tradição e modernidade, dever e liberdade pessoal, serviço público e ambição privada está no centro dessa saga. A iniciativa do rei Charles de legalmente remover os títulos de Harry é um momento decisivo que pode redefinir o protocolo real por gerações. Compreender essa complexa teia de escolhas pessoais, precedentes legais e responsabilidades constitucionais estabelece o cenário para explorar como chegamos até aqui e o que isso pode significar para o futuro da monarquia britânica. Se você pensava que isso era apenas mais uma briga familiar real, pense novamente. Trata-se da sobrevivência de uma instituição que luta com relevância, autoridade e identidade no século XXI. Isso estabelece o alicerce para a história que estamos prestes a explorar em detalhes. O contexto do Megxit, os negócios de Harry, as batalhas legais e a dinâmica real em jogo. Essa controvérsia é mais do que uma disputa familiar. É um reflexo da luta da monarquia para definir seu papel no século XXI. A monarquia britânica, uma instituição antiga baseada em tradição, dever e serviço público, agora enfrenta as realidades modernas, onde a autonomia individual e a exposição midiática desafiam antigas convenções. A decisão de retirar os títulos do príncipe Harry é uma manifestação dessa tensão. Para compreender plenamente a gravidade deste momento, é importante considerar o que significam os títulos reais no mundo de hoje. Além de funções cerimoniais e aparições públicas, esses títulos simbolizam lealdade, responsabilidade e um compromisso vitalício com a coroa e o país. Eles não são posses a serem usadas à vontade, mas privilégios conquistados com dedicação e sacrifício. A expectativa é que os membros da família real coloquem o dever acima da ambição pessoal. A decisão de Harry de monetizar aspectos de sua identidade real rompe essa expectativa. Ao assinar contratos multimilionários com plataformas de streaming e compartilhar detalhes íntimos da vida real em suas memórias, ele introduziu uma dimensão comercial a uma instituição tradicionalmente resistente à mercantilização. Isso levantou uma pergunta desconfortável. É possível conciliar a busca privada por lucro com os deveres públicos que acompanham os títulos reais? A decisão do rei Charles de trabalhar com a Câmara dos Lordes para retirar todos os títulos e privilégios restantes de Harry reflete uma posição firme sobre esse tema. Envia uma mensagem clara. A monarquia não tolerará a exploração de seus símbolos para enriquecimento pessoal. Essa medida também tem como objetivo proteger a integridade da instituição e garantir que os títulos reais permaneçam imunes a interesses comerciais. A participação da Câmara dos Lordes é significativa porque dá peso legislativo à questão. Revogar títulos reais é um ato raro e sério que envolve processos constitucionais que ressaltam a importância da tradição no direito e nos assuntos reais. Tal decisão tem amplas implicações, não apenas para Harry, mas para o futuro da monarquia. Ao mesmo tempo, esse desenvolvimento destaca as complexas dinâmicas entre liberdade pessoal e lealdade institucional. A história de Harry ressoa com temas sociais mais amplos sobre identidade, saúde mental e a luta para equilibrar expectativas públicas com felicidade privada. Desafia a noção de que membros da família real devem suprimir sua individualidade em nome da imagem. À medida que prosseguimos, exploraremos esses temas com mais profundidade, traçando os eventos que levaram a esse momento histórico, analisando o arcabouço legal por trás da retirada dos títulos e examinando as possíveis consequências para todos os envolvidos. Essa jornada oferece uma rara visão das pressões e contradições enfrentadas pela realeza moderna. Em última análise, permanece a pergunta: o que significa ser real no mundo de hoje? E o que acontece quando os símbolos da coroa se tornam fonte de conflito em vez de unidade? Este vídeo pretende lançar luz sobre essas questões, fornecendo uma visão sobre uma história que cativa não apenas o Reino Unido, mas o mundo.
A história dos títulos do príncipe Harry está profundamente entrelaçada com sua jornada pessoal. Uma trajetória marcada por privilégio, conflito e a busca por identidade. Nascido na família real britânica, Harry recebeu títulos significativos desde o nascimento, simbolizando seu lugar na hierarquia da monarquia. Esses títulos eram mais do que cerimoniais. Eram uma declaração de lealdade e serviço esperados ao longo de toda a sua vida. No entanto, à medida que Harry crescia, as pressões da vida real tornavam-se cada vez mais evidentes. O intenso escrutínio da mídia, os protocolos rígidos e a falta de liberdade pessoal pesavam sobre ele. Seu casamento com Meghan Markle, uma mulher fora das expectativas tradicionais da realeza, complicou ainda mais sua relação com a instituição. A decisão conjunta de se afastar das funções reais em 2020 chocou o mundo e levantou questões sobre o futuro da monarquia. O Megxit, como foi apelidado, foi mais do que uma manchete. Foi uma ruptura em séculos de tradição real. Harry e Meghan buscavam independência das restrições da vida real, com o objetivo de trilhar seu próprio caminho longe dos holofotes intensos. No entanto, essa independência veio com condições. O acordo inicial estipulava que, embora abrissem mão de certos deveres e estilos, também respeitariam o uso não comercial dos títulos reais. Apesar desses acordos, as atividades subsequentes de Harry confundiram os limites. Seu contrato com a Netflix prometia revelações íntimas sobre a vida real. Suas memórias revelaram assuntos familiares privados, e suas aparições públicas muitas vezes se aproveitavam de sua identidade real. Para muitos, isso foi uma quebra de confiança, levantando o espectro da monarquia sendo usada para fins pessoais. O rei Charles, herdando não apenas o trono, mas a responsabilidade de preservar a dignidade da monarquia, enfrentou um dilema. Equilibrando o afeto paternal com o dever institucional, ele teve que considerar a mensagem enviada ao público e à família real. A participação da Câmara dos Lordes, a Câmara Alta do Parlamento Britânico, elevou a questão de uma disputa familiar pessoal a uma questão constitucional. Historicamente, a retirada de títulos foi reservada para atos de traição ou má conduta grave. Aplicar isso ao caso de Harry por monetização de títulos é algo sem precedentes, refletindo os desafios únicos da monarquia moderna. Especialistas jurídicos debatem as implicações enquanto a opinião pública permanece dividida. Essa situação destaca a tensão entre tradição e modernidade, entre liberdade pessoal e responsabilidade pública. Obriga a uma reavaliação do que os títulos reais significam e quem tem o direito de decidir sobre seu uso. Para compreender totalmente o contexto da decisão do rei Charles e da Câmara dos Lordes de retirar os títulos reais do príncipe Harry, é necessário primeiro olhar para os eventos que desencadearam esse processo sem precedentes. A história começa muito antes de 2020, quando Harry e Meghan Markle chocaram o mundo com o anúncio de que deixariam seus papéis como membros seniores da família real britânica. O príncipe Harry, filho mais novo do príncipe Charles e da falecida princesa Diana, cresceu sob intenso escrutínio público. Desde jovem, sua vida foi moldada pelas expectativas de dever real e serviço público. Conhecido por seu espírito rebelde e desejo de uma identidade mais independente, Harry frequentemente lutava contra as restrições da vida real. Essa tensão tornou-se mais evidente à medida que amadurecia, especialmente após a trágica morte de sua mãe em 1997, um evento que o afetou profundamente e moldou sua visão sobre a mídia e a vida pública. O relacionamento de Harry com Meghan Markle, uma atriz e humanitária americana, tornou-se público no final de 2016. Sua união simbolizava um novo capítulo moderno para a monarquia, com Meghan representando uma ruptura com as normas tradicionais da realeza.
No entanto, o casal enfrentou rapidamente intenso escrutínio da mídia, racismo e críticas públicas, o que agravou as pressões já existentes dentro da família real. A decisão de se afastar em janeiro de 2020 foi o culminar dessas pressões. O termo Megxit rapidamente entrou no vocabulário público, capturando a natureza sem precedentes de sua saída. Harry e Meghan buscavam independência financeira e uma vida longe dos rígidos protocolos e da frenética atenção da mídia que acompanhava seu status real. Eles planejavam dividir seu tempo entre o Reino Unido e a América do Norte, continuando com alguns trabalhos beneficentes, mas sem funções oficiais em nome da monarquia. No centro da saída estava um acordo delicado com o palácio. Eles concordaram em renunciar ao uso de seus títulos de Sua Alteza Real e a não mais representar oficialmente a rainha ou a monarquia. Esse arranjo visava estabelecer um limite claro. Harry e Meghan poderiam viver de forma independente, mas esperava-se que não utilizassem seus títulos reais para fins comerciais ou cargos públicos. A reação pública foi mista. Os apoiadores elogiaram sua coragem de priorizar a saúde mental e a felicidade pessoal, enquanto os críticos os acusaram de abandonar o dever e explorar o privilégio real. A mídia intensificou o escrutínio, retratando Harry e Meghan como vítimas ou vilões, alimentando um discurso público polarizado. Os eventos de 2020 prepararam o terreno para as questões legais e constitucionais que se seguiram. O uso contínuo do título de Duque de Sussex por Harry e seus negócios, especialmente a série da Netflix e suas memórias, geraram alertas nos círculos reais. O rei Charles, recém-ascendido ao trono, enfrentava pressão para abordar o que era visto como uma violação das regras não escritas que regem a conduta real. A Câmara dos Lordes, tradicionalmente envolvida em questões de nobreza, foi convocada para examinar os mecanismos legais para revogar retroativamente os títulos de Harry. Isso marcou uma escalada significativa, pois era raro que tal escrutínio legislativo formal fosse aplicado a um membro da família real em tempos recentes. Essa participação marcou um ponto de virada crítico. Ao contrário de decisões familiares informais, esse processo envolvia direito constitucional, escrutínio parlamentar e os procedimentos formais que regem a aristocracia britânica. A monarquia britânica opera não apenas com base na tradição, mas também dentro do arcabouço do direito constitucional. Títulos e honrarias são concedidos pela coroa e podem ser retirados em determinadas circunstâncias, embora tais casos sejam raros e geralmente reservados para crimes graves, como traição. O que tornou o caso de Harry sem precedentes foi a alegação de que ele teria monetizado sua identidade real, um privilégio concedido pelo Estado, ao utilizá-la para ganho financeiro pessoal. O rei Charles, encarregado de preservar a dignidade da monarquia em um mundo em rápida transformação, buscava estabelecer um precedente claro. A preocupação era que permitir que Harry continuasse lucrando com seus títulos poderia abrir a porta para que outros fizessem o mesmo, potencialmente corroendo a confiança pública na monarquia, como instituição baseada no serviço, não no comércio. Os argumentos legais centraram-se em saber se o uso do título de Duque de Sussex por Harry e sua marca real em contratos midiáticos violavam os termos do acordo de saída e os princípios gerais que regem a conduta real. Os críticos argumentavam que essas atividades confundiam a linha entre cidadão privado e representante real, comprometendo a imparcialidade da coroa. Os defensores de Harry afirmavam que, como cidadão privado, ele deveria ter o direito de usar seu nome e títulos como achasse adequado, especialmente porque o acordo inicial não proibia explicitamente todo o uso comercial de seus títulos. Enfatizavam a natureza mutável da vida pública e questionavam se os protocolos reais tradicionais
poderiam se adaptar às realidades contemporâneas. As deliberações da Câmara dos Lordes incluíram depoimentos de especialistas constitucionais, historiadores da realeza e estudiosos de ética. Essas discussões destacaram o delicado equilíbrio entre manter a tradição e abraçar a modernização. O desfecho dependia não apenas de estatutos legais, mas também da imagem futura da monarquia e das expectativas do público britânico. À medida que o debate avançava, ficou claro que a decisão de retirar todos os títulos e privilégios reais de Harry seria simbólica e prática. Simbolicamente, reafirmaria o compromisso da monarquia com seus valores e desencorajaria a comercialização do status real. Na prática, cortaria legalmente os laços de Harry com a instituição, restringindo sua capacidade de reivindicar honras reais ou receber privilégios associados. O anúncio dessa decisão causou choque nos meios de comunicação ao redor do mundo. As manchetes declararam uma repreensão real, uma queda em desgraça e um aviso a outros membros da família. As redes sociais explodiram com opiniões apaixonadas, refletindo o sentimento público dividido. Esse processo legal e constitucional também provocou uma introspecção dentro da família real. Levantou questões sobre como a monarquia pode evoluir enquanto preserva sua identidade essencial. Como a instituição responde quando seus membros desafiam suas normas? O que isso significa para as futuras gerações nascidas na realeza? Nas próximas sessões, exploraremos a linha do tempo detalhada dos eventos que levaram a essa decisão sem precedentes, analisando os momentos-chave que definiram a ruptura entre o príncipe Harry e a monarquia. Também examinaremos os empreendimentos comerciais específicos que geraram controvérsia, da parceria com a Netflix ao livro de memórias Spare, e como esses projetos borraram as fronteiras entre ambição pessoal e privilégio real. Além disso, vamos nos aprofundar nas complexidades legais em torno da retirada de títulos reais, explicando como a Câmara dos Lordes atua nesses casos e que precedentes legais, se houver, existem para esse tipo de ação. Compreender esses processos é essencial para captar o verdadeiro significado da decisão e suas implicações para o futuro da monarquia. Investigaremos também a reação do público, considerando perspectivas de especialistas em realeza, comentaristas da mídia e cidadãos comuns. Esta controvérsia polarizou opiniões, refletindo debates sociais mais amplos sobre tradição, privacidade e a comercialização de figuras públicas. Por fim, olharemos para as possíveis consequências dessa decisão para Harry, para a família real e para a própria instituição monárquica. Esta medida restaurará a confiança na coroa? Ou aprofundará as divisões? Poderá estabelecer um novo padrão sobre como a realeza deve se posicionar no mundo moderno? Ou será uma lição de alerta sobre excesso de poder e conflito interno? Esta história não se trata apenas de títulos ou drama familiar. É um microcosmo da luta contínua da monarquia para se manter relevante e respeitada em um mundo vastamente diferente daquele em que nasceu. A decisão do príncipe Harry de monetizar aspectos de sua identidade real representa uma mudança dramática em relação às expectativas tradicionais da realeza e foi o catalisador para a recente ação legal de retirada de seus títulos e privilégios restantes. Para entender por que esse movimento foi considerado um limite ultrapassado, é necessário examinar a natureza da marca real, o que ela simboliza e como os empreendimentos de Harry entraram em conflito com esses princípios fundamentais. A marca da monarquia britânica é construída sobre séculos de história, lealdade e serviço. É mais que um sobrenome. É um símbolo nacional que representa continuidade, estabilidade e dever. Títulos e honrarias reais não são mercadorias a serem compradas ou vendidas, são concedidos pela coroa como reconhecimento de responsabilidade e dedicação à nação.
Essa marca é cuidadosamente gerida, mantendo um equilíbrio delicado entre tradição e relevância em um mundo em constante mudança. Quando Harry e Meghan se afastaram dos deveres reais em 2020, iniciaram uma nova fase complexa. Eles não eram mais membros ativos em tempo integral, mas mantiveram seus títulos. Inicialmente, isso pareceu um compromisso, alguma liberdade para eles, mas preservando a dignidade da monarquia. No entanto, a forma como Harry escolheu usar esses títulos posteriormente despertou sérias preocupações. Um dos exemplos mais notórios foi o contrato lucrativo de Harry com a Netflix. A gigante do streaming concordou em produzir documentários, filmes e programas infantis com o Duque e a Duquesa de Sussex. Esses projetos frequentemente faziam referência ao status real, levando a marca da realeza diretamente para o mercado comercial. Em seguida, veio o lançamento das memórias Spare, que também explorava seu título real para impulsionar as vendas e a atenção da mídia. Críticos argumentam que tais empreendimentos representam uma monetização deliberada de uma identidade conferida pelo Estado, utilizando títulos reais não como símbolos de serviço público, mas como ferramentas de marketing para lucro pessoal. Essa atitude desafia o princípio de longa data de que a realeza deve permanecer apolítica e evitar explorar seu status para ganho comercial. O rei Charles e seus conselheiros viram isso como uma clara quebra de confiança e uma ameaça à integridade da instituição ao continuar utilizando o título de Duque de Sussex em negócios e aparições públicas. Harry borrava a linha entre cidadão privado e representante real. Essa ambiguidade corria o risco de confundir o público e enfraquecer a imparcialidade da monarquia. Além disso, as ações de Harry levantam questões sobre justiça. Outros membros da realeza que continuam cumprindo seus deveres sem comercializar seus títulos podem se sentir prejudicados ao ver um familiar lucrando abertamente com o que é considerado um símbolo nacional. Também corre o risco de estabelecer um precedente em que títulos reais possam ser usados para ganho financeiro pessoal, corroendo potencialmente o respeito público pela monarquia. A Câmara dos Lordes, encarregada de preservar a dignidade do sistema de nobreza, avaliou cuidadosamente essas considerações. Reconheceram a necessidade de proteger o valor simbólico da monarquia e garantir que os títulos reais continuem ligados ao serviço, e não ao comércio. Do ponto de vista de Harry, era uma questão complexa. Ao se afastar das estruturas rígidas da vida real, buscava construir uma nova identidade e garantir independência financeira para sua família. No entanto, sua dependência da marca real complicava esses esforços. Embora legalmente tivesse o direito de usar seus títulos, as implicações éticas e as regras não escritas da conduta real foram colocadas em xeque. A reação pública às atividades comerciais de Harry foi profundamente dividida. Alguns aplaudiram seu espírito empreendedor e seu direito de seguir seu próprio caminho. Outros viram como exploração de privilégio e traição aos valores reais. A cobertura da mídia intensificou o debate, muitas vezes retratando-o como um choque entre tradição e modernidade. No contexto dessa controvérsia, a decisão do rei Charles de avançar com a retirada dos títulos de Harry surge como uma medida tanto protetiva quanto corretiva. O objetivo é estabelecer uma linha firme em torno do uso de honrarias reais, reafirmando que elas não podem ser reaproveitadas para benefício privado. Este capítulo da história levanta questões mais amplas sobre como a monarquia se adapta aos desafios contemporâneos numa era onde a imagem pessoal e o branding são essenciais. Como uma instituição enraizada no serviço e no dever pode manter sua relevância sem comprometer seus valores fundamentais? Da perspectiva de Harry, no entanto, a situação é mais complexa. Ele falou abertamente sobre sentir-se preso pelas restrições da vida real e pelas enormes pressões sobre ele e Meghan.
Suas memórias, entrevistas públicas e projetos midiáticos são apresentados como esforços para contar sua verdade, recuperar o controle sobre sua narrativa e apoiar causas que considera importantes. Para Harry, aproveitar seu passado real não é explorar uma marca, mas usar sua plataforma para promover mudanças positivas e sustentar sua família. Esse choque entre liberdade pessoal e expectativas institucionais está no cerne da controvérsia. Enquanto Harry vê suas ações como uma evolução natural de sua identidade fora da estrutura real formal, a monarquia as interpreta como uma violação do contrato não escrito que rege a conduta real. Esse contrato baseia-se na lealdade, discrição e no entendimento de que os títulos reais não são propriedade pessoal, mas uma confiança pública. Outro aspecto crítico é o papel da percepção pública. O público britânico geralmente exige altos padrões da monarquia, esperando que seus membros personifiquem valores de humildade, serviço e moderação. Quando um membro da realeza utiliza seu título para fins comerciais, pode ser percebido como egoísta e prejudicial à imagem da monarquia. Essa percepção é crucial, pois a legitimidade da instituição depende em grande parte do apoio público. Além disso, o momento das iniciativas de Harry agravou as preocupações. O contrato com a Netflix e as memórias vieram pouco depois de seu afastamento dos deveres reais, em um período em que o casal buscava estabelecer independência financeira. Críticos argumentam que esse timing sugeria uma exploração estratégica do status real para capitalizar o interesse público em sua história. Especialistas jurídicos envolvidos nas discussões da Câmara dos Lordes analisaram esses fatores para determinar se as ações de Harry violavam as condições de seu acordo de saída ou princípios constitucionais mais amplos. A conclusão foi que, embora o acordo não proibisse explicitamente todo o uso comercial dos títulos, o uso amplo do título de Duque de Sussex e os empreendimentos altamente lucrativos violavam o espírito do arranjo e das normas reais. Essa determinação abriu caminho para a decisão de retirar todos os títulos e privilégios restantes de Harry, rompendo efetivamente seus laços formais com a monarquia. O objetivo era enviar uma mensagem clara. Títulos reais são honrarias, ligadas ao dever, não mercadorias para enriquecimento pessoal. Ao examinar mais profundamente essa questão, fica evidente que o caso de Harry é emblemático dos desafios enfrentados pela monarquia moderna. A instituição deve navegar por um cenário cultural em evolução, onde noções de privacidade, identidade e direitos comerciais se cruzam com tradições centenárias. Após se afastar dos deveres reais, a busca de Harry por independência financeira ganhou destaque por meio de uma série de empreendimentos comerciais de alto perfil que destacavam fortemente sua identidade real. Esses projetos foram o ponto central da controvérsia sobre a monetização de seus títulos e tornaram-se um argumento central na decisão do rei Charles e da Câmara dos Lordes de retirar todos os seus privilégios reais restantes. Um dos empreendimentos mais notáveis foi o contrato plurianual de Harry e Meghan com a Netflix, avaliado em milhões de dólares. A parceria previa documentários, séries e programação infantil com o casal. A associação com a Netflix foi inovadora para membros da família real, marcando uma entrada inédita no entretenimento comercial. A marca frequentemente fazia referência aos títulos, conectando sutil ou diretamente a imagem real ao conteúdo produzido. Isso gerou preocupações de que o casal estivesse aproveitando a reputação da monarquia para lucro pessoal, desafiando os limites tradicionais entre serviço real e iniciativa privada. O contrato com a Netflix não foi um caso isolado. Na mesma época, as memórias de Harry, Spare, ganharam as manchetes por suas revelações francas sobre a vida real. O livro dependia fortemente de sua identidade como Duque de Sussex para atrair leitores em todo o mundo. Detalhava aspectos íntimos
e às vezes controversos de sua família e criação, que muitos viram como uma maior diluição da linha entre dever público e ganho privado. O sucesso do livro evidenciou o valor comercial de sua associação real, reforçando o argumento de que Harry estava capitalizando seus títulos. Aparições públicas e palestras também contribuíram para essa narrativa. Harry aceitou convites para eventos e conferências, onde frequentemente era apresentado e referido como Duque de Sussex. Essas aparições, às vezes, incluíam cachês significativos, alimentando acusações de que ele estava monetizando seu status real. Para muitos observadores, isso contrastava fortemente com o comportamento esperado de ex-membros seniores da realeza, que tradicionalmente evitam comercializar seus títulos. Além do entretenimento e das palestras públicas, Harry participou de diversas parcerias e endossos de marca. Embora não tão evidentes quanto o acordo com a Netflix ou suas memórias, esses contratos demonstraram um padrão de uso de conexões reais para alavancar empreendimentos pessoais. O efeito cumulativo foi a percepção de uma exploração deliberada da marca, o que intensificou as críticas dos círculos reais e da mídia. O rei Charles e seus conselheiros viram essas atividades como uma transgressão grave. A preocupação não era apenas com o lucro individual, mas com a proteção da reputação coletiva da monarquia. O valor da monarquia reside em sua capacidade de inspirar respeito e lealdade, e a comercialização de títulos reais ameaça minar essa base. As discussões legais na Câmara dos Lordes destacaram a diferença entre o uso passivo de um título, como o reconhecimento por nascimento, e o uso ativo com fins comerciais. Embora o direito de nascimento tenha concedido a Harry o título de Duque de Sussex, o uso ativo desse título em contratos midiáticos e iniciativas de marketing foi considerado um uso indevido de honrarias conferidas pelo Estado. Críticos argumentaram que a abordagem de Harry poderia criar um precedente perigoso. Se os títulos reais se tornarem ativos comercializáveis, isso pode abrir um precedente onde outros membros da realeza ou figuras públicas explorem seu status para obter vantagens financeiras, corroendo potencialmente o poder simbólico da monarquia. Os defensores de Harry responderam que a própria família real se adaptou ao longo do tempo e que os empreendimentos de Harry representavam uma abordagem moderna para equilibrar a autonomia pessoal com expectativas públicas. Enfatizaram que o trabalho filantrópico e de advocacia do casal continuava a beneficiar a sociedade, mesmo que realizado por meio de plataformas comerciais. Esse debate resume o desafio mais amplo enfrentado por monarquias modernas em todo o mundo: como manter a tradição e a confiança pública numa era em que figuras públicas também precisam administrar sua marca pessoal e fontes de renda. A decisão da monarquia britânica de retirar os títulos de Harry pode ser vista como uma posição firme para proteger seu papel histórico, mas também levanta dúvidas sobre adaptabilidade e relevância. Críticos argumentaram que a abordagem de Harry poderia transformar a monarquia de uma instituição venerada, baseada no serviço, em uma marca explorada para enriquecimento pessoal. Essa mercantilização ameaça o próprio ethos do dever real e pode gerar uma tendência onde outros membros da realeza se sintam no direito de monetizar seu status herdado. Os apoiadores de Harry, por outro lado, apontaram para a natureza mutável da vida pública e da cultura de celebridades. Argumentaram que as antigas regras que regem a conduta real estão cada vez mais desatualizadas numa era movida pela mídia, onde figuras públicas constroem marcas em torno de seus nomes e histórias. Sob essa perspectiva, as ações de Harry não foram uma traição à monarquia, mas uma adaptação pragmática às realidades modernas, especialmente diante da necessidade do casal de alcançar independência financeira. A tensão entre esses pontos de vista destaca a dificuldade da monarquia em equilibrar tradição com expectativas contemporâneas. Historicamente,
os títulos reais simbolizaram dever e moderação. No entanto, a fascinação do público por histórias pessoais e acesso midiático transformou a maneira como figuras reais se relacionam com o mundo. A decisão final da Câmara dos Lordes refletiu um esforço para manter os valores históricos da monarquia. Determinaram que o uso contínuo de títulos reais em empreendimentos comerciais sem aprovação oficial era inaceitável e justificava a retirada dos títulos e privilégios restantes de Harry. Essa medida legal foi concebida para reforçar o princípio de que honrarias reais são privilégios ligados ao serviço e não marcas pessoais a serem exploradas para lucro. Além das implicações legais e institucionais, esse desdobramento traz consequências pessoais para Harry. Perder seus títulos reais encerra formalmente seu status constitucional como membro da família real, limita sua capacidade de participar de eventos oficiais e retira certas proteções e privilégios anteriormente concedidos. Essa ação envia uma mensagem clara. A monarquia espera uma adesão rigorosa aos seus códigos de conduta, independentemente de circunstâncias pessoais ou popularidade. A retirada dos títulos também influencia a percepção pública. Para muitos, sinaliza que ninguém está acima das regras, nem mesmo um príncipe. Para outros, alimenta debates sobre justiça e o papel evolutivo da realeza no século XXI. À medida que este capítulo da saga real se desenrola, torna-se evidente que as escolhas de Harry e a resposta da monarquia encapsulam temas mais amplos. O confronto entre liberdade pessoal e lealdade institucional, os desafios de manter a tradição num mundo em rápida mudança e a negociação contínua entre expectativa pública e identidade privada. A decisão de retirar todos os títulos e privilégios reais do príncipe Harry não foi apenas uma questão familiar, mas um evento constitucional significativo que exigiu navegar pelos complexos marcos legais que sustentam a monarquia britânica. Para entender como essa ação sem precedentes foi possível, é essencial explorar a interseção entre direito constitucional, protocolo real e autoridade parlamentar. A monarquia britânica opera sob um sistema constitucional onde os poderes e privilégios da coroa são ao mesmo tempo simbólicos e legalmente regulados. Títulos, honrarias e privilégios reais são tradicionalmente concedidos pelo monarca por meio de cartas patentes ou atos do parlamento, e sua revogação envolve igualmente processos legais formais. Esses mecanismos garantem que tais honrarias permaneçam ligadas ao serviço e à adesão aos valores da monarquia. Historicamente, a remoção de títulos reais ou de nobreza é extremamente rara e geralmente ligada a ofensas graves como traição ou condenações criminais. A retirada de títulos deve seguir o devido processo, incluindo investigações, audiências e decisões formais que normalmente envolvem tanto a coroa quanto o parlamento. Isso ocorre porque os títulos são considerados parte do sistema de honrarias britânico, entrelaçado com o patrimônio nacional e os princípios constitucionais. No caso de Harry, o rei Charles III, como soberano, iniciou formalmente o processo consultando seus conselheiros jurídicos e membros do Conselho Privado. O Conselho Privado atua como um órgão consultivo do monarca e desempenha um papel essencial em assuntos relacionados a honrarias e conduta real. Sua contribuição foi crucial para avaliar a quebra de protocolo e as implicações do uso comercial dos títulos reais por parte de Harry. Após essas consultas, o assunto foi encaminhado à Câmara dos Lordes. Esta Câmara Alta do Parlamento possui jurisdição sobre assuntos de nobreza. Membros da Câmara dos Lordes, incluindo juristas, pares hereditários e pares vitalícios nomeados por sua expertise, foram encarregados de revisar as evidências, os argumentos legais e a relevância constitucional do caso.
A Câmara dos Lordes formou um comitê especial para examinar se o uso contínuo do título de Duque de Sussex por parte de Harry em empreendimentos comerciais violava os termos de sua saída dos deveres reais e convenções constitucionais mais amplas. O comitê também considerou precedentes, estatutos reais e comparações internacionais sobre conduta de membros da realeza. Durante as audiências, testemunhos de juristas constitucionais, historiadores reais e especialistas em ética destacaram o delicado equilíbrio entre liberdades pessoais e responsabilidades institucionais. As discussões enfatizaram que os títulos reais não são meramente cerimoniais, mas representam uma confiança depositada pela nação e pela coroa, que não deve ser explorada para ganhos pessoais. As conclusões do comitê determinaram que o uso do título por Harry para lucro comercial violava o espírito do acordo com a monarquia e comprometia os princípios que regem as honrarias reais. Recomendou-se a remoção completa de todos os títulos, estilos e privilégios reais que ainda permaneciam com ele após sua saída. Subsequentemente, a Câmara dos Lordes apresentou suas recomendações ao monarca, que exerceu sua prerrogativa real para efetivar a revogação. Essa ação formal foi publicada por meio de cartas patentes que encerraram legalmente o direito de Harry ao uso do título de Duque de Sussex e quaisquer honrarias associadas. Esse processo foi histórico, marcando a primeira vez na história moderna britânica em que uma remoção tão extensa de títulos ocorreu fora de casos de má conduta criminal. Reforçou o compromisso da monarquia em proteger sua integridade e adaptar as tradições constitucionais aos desafios contemporâneos. As ramificações legais vão além de Harry. Este precedente esclarece que os títulos reais são privilégios condicionados à obediência a protocolos rigorosos, reforçando as expectativas da monarquia em relação aos seus membros, mesmo após se afastarem das funções oficiais. Compreender esse processo é essencial para reconhecer a seriedade da resposta da monarquia e suas implicações para a dinâmica da família real, a percepção pública e o direito constitucional. Essa ação formal foi então ratificada por meio de um procedimento parlamentar para garantir transparência e legitimidade. Embora o monarca detenha o poder de prerrogativa para conceder e revogar honrarias, o princípio constitucional da soberania parlamentar determina que tais decisões requerem apoio legislativo quando afetam o interesse público ou os arranjos constitucionais mais amplos. Esse mecanismo duplo mantém um equilíbrio cuidadoso entre a autoridade real e a supervisão democrática. O processo de revogação foi codificado por meio de um projeto de lei especial introduzido na Câmara dos Lordes, que delineava as razões para despojar Harry de seus títulos, citando o uso indevido de privilégios reais e o descumprimento dos termos do acordo de saída. O projeto passou por debate, permitindo que os pares expressassem opiniões, levantassem questionamentos e considerassem as possíveis consequências para a monarquia e a nação. Os debates na Câmara dos Lordes foram intensos, refletindo a gravidade da decisão. Alguns pares expressaram preocupação com o precedente que isso poderia estabelecer para outros membros da família real ou para a própria instituição. Outros enfatizaram a necessidade de defender a dignidade da monarquia e evitar a comercialização do status real. As discussões também abordaram princípios constitucionais como os limites da prerrogativa real e a importância de preservar a integridade simbólica da coroa. Após cuidadosa consideração, o projeto foi aprovado com ampla maioria, sinalizando um forte apoio parlamentar à medida. Essa ratificação legislativa deu força legal à revogação, deixando claro que os títulos e privilégios de Harry não eram mais reconhecidos nem pela coroa nem pelo Estado. A aprovação do projeto de lei também incluiu disposições abordando as implicações para a família de Harry e seus descendentes. Ficou esclarecido que quaisquer filhos nascidos após a revogação não teriam direito a títulos reais ou aos direitos de sucessão,
cortando efetivamente os laços formais de sua linhagem com a monarquia. Esse aspecto reforçou ainda mais a seriedade da decisão e suas consequências de longo prazo. Durante todo o processo, o governo e a monarquia trabalharam para manter uma narrativa de justiça e correção constitucional. Declarações oficiais enfatizaram que a ação não foi um castigo pessoal, mas uma medida necessária para proteger a integridade da monarquia e garantir que as honrarias reais permaneçam vinculadas ao serviço e à responsabilidade. Essa jornada legal e parlamentar destaca a complexidade da governança da monarquia moderna, onde tradições seculares precisam ser reconciliadas com padrões legais contemporâneos e expectativas públicas. Também demonstra como o sistema britânico incorpora mecanismos de equilíbrio para lidar até mesmo com os assuntos reais mais sensíveis. A decisão de retirar os títulos de Harry por meio de canais legais formais envia uma mensagem poderosa de que privilégios reais são condicionais e sujeitos à responsabilização. Reforça o compromisso da monarquia em preservar seu papel simbólico como instituição nacional unificadora, em vez de uma plataforma para empreendimentos pessoais. O anúncio de que o príncipe Harry seria despojado de todos os seus títulos e privilégios reais restantes causou ondas de choque no Reino Unido e na comunidade internacional. A notícia rapidamente se tornou tema central, incendiando debates em plataformas de mídia, círculos sociais e arenas políticas. Para compreender totalmente o impacto dessa decisão histórica, é essencial examinar o espectro de reações públicas e da mídia, que variaram entre apoio firme e críticas veementes. No Reino Unido, onde a monarquia possui significado cultural e histórico profundamente enraizado, as reações foram particularmente intensas. Tradicionalistas e monarquistas, em sua maioria, acolheram a decisão, vendo-a como um passo necessário para proteger a santidade da monarquia. Para muitos, o uso comercial do título real por Harry foi visto como uma traição aos valores que definem a família real: dever, discrição e serviço público. Comentadores simpáticos à instituição elogiaram o rei Charles e a Câmara dos Lordes por adotarem uma postura firme para proteger a reputação da monarquia. Nos principais jornais britânicos, manchetes destacaram a gravidade do momento. Alguns enquadraram a ação como uma reafirmação do compromisso da monarquia em preservar a tradição e impedir que seus símbolos sejam explorados. Artigos de opinião ecoaram esses sentimentos, argumentando que nenhum membro da família real deveria ter permissão para monetizar uma confiança pública. No entanto, a reação pública esteve longe de ser unânime. Entre gerações mais jovens e públicos progressistas, muitos questionaram se a retirada dos títulos foi justa ou necessária. Críticos argumentaram que Harry estava sendo punido apenas por tentar criar uma vida fora das restrições reais e apoiar sua família de forma independente. Destacaram as pressões sem precedentes que Harry e Meghan enfrentaram, incluindo intensa vigilância da mídia e ataques pessoais, que motivaram sua saída das funções reais desde o início. As plataformas de redes sociais tornaram-se um campo de batalha de debates. Hashtags, tanto apoiando quanto criticando a decisão, viralizaram globalmente. Os apoiadores de Harry usaram as plataformas para destacar seu trabalho filantrópico, defesa da saúde mental e esforços para modernizar o papel da realeza. Os detratores, por sua vez, enfatizaram a importância de respeitar o protocolo real e os perigos de comercializar a monarquia. Internacionalmente, as reações variaram conforme as perspectivas culturais sobre monarquia e celebridade. Em países com forte sentimento republicano ou histórico de movimentos antimonárquicos, a notícia foi muitas vezes vista como uma confirmação da natureza antiquada da monarquia e seus conflitos internos. Em contraste, monarquias com tradições semelhantes observaram de perto,
vendo paralelos e possíveis lições para suas próprias instituições. A cobertura da mídia também refletiu essas divisões. Alguns meios adotaram um tom sensacionalista, focando no drama pessoal, tensões familiares e no espetáculo de um príncipe perdendo seus títulos. Outros abordaram a história com mais profundidade, oferecendo análises detalhadas das implicações constitucionais e culturais. Documentários e reportagens especiais exploraram a história dos títulos reais, o papel evolutivo da monarquia e o relacionamento complexo entre Harry e sua família. A decisão também desencadeou discussões sobre saúde mental e privacidade. Os apoiadores de Harry apontaram que a retirada dos títulos poderia agravar as lutas pessoais que ele reconheceu publicamente. Fizeram apelos por compaixão e uma reavaliação de como a família real apoia seus membros sob os olhos do público. Por outro lado, alguns comentaristas enfatizaram que privilégios vêm acompanhados de responsabilidades e que as ações de Harry tiveram consequências. Argumentaram que proteger a reputação da monarquia às vezes exige decisões difíceis, mesmo que afetem indivíduos pessoalmente. As pesquisas de opinião após o anúncio mostraram uma nação dividida, com opiniões largamente divididas por gerações, linhas políticas e regiões. Na Inglaterra e no país de Gales, a maioria expressou apoio à manutenção da dignidade da monarquia, enquanto na Escócia e na Irlanda do Norte, as opiniões foram mais divididas, refletindo questões mais amplas sobre o futuro dos arranjos constitucionais do Reino Unido. A mídia e o discurso público em torno deste evento destacaram a natureza evolutiva da monarquia na era moderna. Ressaltaram-se as tensões entre identidade pessoal e dever público, o papel da mídia na formação de percepções e os desafios enfrentados pelas instituições reais para manter relevância e respeito. Essa cobertura detalhada ajudou o público a compreender que a retirada dos títulos de Harry não foi meramente um escândalo pessoal, mas parte de uma conversa maior sobre tradição, modernização e o lugar da monarquia na sociedade contemporânea. Pesquisas de opinião pública realizadas após o anúncio revelaram um panorama complexo. Embora uma parte significativa da população britânica tenha apoiado a medida, particularmente os grupos etários mais velhos e aqueles com inclinações monarquistas, os jovens e os residentes fora de Londres e do sul da Inglaterra tendiam a ser mais divididos ou contrários. Muitos expressaram simpatia pelo desejo de Harry e Meghan por independência, mesmo reconhecendo a importância de manter os padrões reais. Especialistas em realeza e historiadores participaram de entrevistas na TV e em podcasts, oferecendo suas perspectivas sobre a natureza sem precedentes da situação. Alguns enfatizaram que, embora títulos reais tenham sido revogados historicamente, este foi um dos exemplos mais públicos e controversos da história recente, sinalizando mudanças de atitude em relação aos privilégios reais. Discutiu-se como este evento poderia moldar gerações futuras da realeza e redefinir o que significa pertencer à monarquia. Psicólogos e sociólogos também contribuíram para o debate, analisando as dimensões humanas e emocionais por trás das manchetes. Destacaram a enorme pressão sobre os membros da família real para atender a expectativas rígidas e as dificuldades em equilibrar identidade pessoal com papéis institucionais. Muitos sugeriram que as consequências dessa decisão repercutiriam profundamente dentro dos círculos reais e poderiam influenciar como outros membros navegam entre suas vidas públicas e privadas dentro da família real. A decisão, sem dúvida, causou ondas. Embora as declarações oficiais tenham permanecido medidas e diplomáticas, vazamentos internos indicaram decepção, frustração e um sentimento de encerramento definitivo. Para o rei Charles, a medida foi tanto uma demonstração de liderança quanto um desafio pessoal, equilibrando seus deveres como monarca
com as complexidades dos relacionamentos familiares. A resposta do público foi além das opiniões e dos comentários. Produtos, memes e conteúdo satírico inundaram a internet, refletindo o fascínio duradouro da sociedade por assuntos reais. Alguns artistas e comediantes usaram o evento como material para criticar ou satirizar a instituição, enquanto outros criaram retratos simpáticos da situação de Harry. Nas semanas após o anúncio, organizações de caridade e figuras públicas associadas à família real também ajustaram suas mensagens e papéis. Algumas organizações se distanciaram de projetos de Harry que faziam referência à marca real, enquanto outras enfatizaram sua independência do patrocínio real, ressaltando o cenário em mudança. O frenesi midiático em torno da decisão também reacendeu discussões sobre privacidade, ética da mídia e o escrutínio intenso enfrentado por Harry e Meghan desde sua saída. Muitos comentaristas apontaram o papel dos tabloides e das redes sociais em exacerbar as tensões e questionaram se a resposta da monarquia dizia respeito tanto ao controle da narrativa quanto a questões legais ou constitucionais. Internacionalmente, veículos de comunicação cobriram amplamente a história, alguns a enquadrando como emblemática de desafios maiores enfrentados por monarquias em todo o mundo para manter relevância e autoridade em uma era de democratização e cultura de celebridade. A cobertura gerou debates em países com famílias reais, examinando como equilibram tradição com expectativas modernas. Em resumo, a reação pública e da mídia à retirada dos títulos de Harry foi multifacetada, refletindo divisões culturais profundas e atitudes em evolução em relação à monarquia e à celebridade. Revelou o equilíbrio delicado que a instituição deve manter entre honrar a tradição e se adaptar aos valores em mudança da sociedade, bem como as pressões enfrentadas pelas gerações mais jovens dentro dessas instituições. Em países da Commonwealth, onde a monarquia britânica permanece como chefe de Estado ou possui significado simbólico, a retirada dos títulos de Harry despertou interesse particular. Governos e cidadãos acompanharam de perto a história, reconhecendo seu impacto potencial sobre suas próprias percepções da monarquia. Alguns a viram como uma reafirmação da disciplina e unidade real, enquanto outros questionaram se tais ações corriam o risco de alienar o público e enfraquecer o poder brando da monarquia no exterior. Círculos acadêmicos também se envolveram em análises mais profundas. Acadêmicos de direito constitucional, ciência política e estudos culturais exploraram como este evento poderia influenciar futuras reformas ou desafios aos privilégios reais. Surgiram debates sobre o equilíbrio entre liberdades pessoais e responsabilidades institucionais, especialmente em instituições hereditárias que operam cada vez mais sob o olhar do público. A perda dos títulos não encerrou seus papéis públicos, mas os transformou, marcando uma transição de representantes oficiais da coroa para figuras independentes no cenário cultural global. Essa transformação não foi isenta de desafios. Navegar por um mundo onde sua herança real era, ao mesmo tempo, fonte de atenção e limitação, exigiu gerenciamento cuidadoso. A remoção dos títulos se tornou um momento definidor nessa transição, simbolizando tanto uma ruptura quanto um novo começo. Em muitos aspectos, o impacto pessoal e familiar da retirada dos títulos de Harry ilustra o lado humano das decisões constitucionais. Revela como identidade, dever e família estão profundamente entrelaçados dentro da monarquia e como mudanças no nível institucional reverberam nas vidas privadas. Tudo se tornou mais complicado, pois cada gesto ou declaração corria o risco de ser analisado ou mal interpretado à luz dessa disputa. A dinâmica entre Harry e seu irmão William foi particularmente afetada. Antes unidos como os membros mais jovens da família real,
o relacionamento deles teria sofrido tensão crescente, alimentada por visões divergentes sobre as responsabilidades reais e os papéis públicos. A retirada formal dos títulos de Harry aprofundou essa divisão, simbolizando uma ruptura mais ampla na forma como cada irmão se relacionava com a monarquia e o público. O próprio rei Charles enfrentou um dilema pessoal, equilibrando seu papel como monarca com o de pai e avô. Ele precisou tomar a difícil decisão de revogar os títulos mantendo uma imagem pública de unidade e estabilidade. Suas ações foram vistas como uma demonstração de liderança e também como uma decisão familiar difícil, que evidenciou os desafios de conciliar responsabilidades pessoais e institucionais. O impacto psicológico sobre Harry ficou evidente em suas aparições públicas e declarações subsequentes. Ele falou abertamente sobre sentir-se isolado e incompreendido, revelando o peso emocional de viver sob constante escrutínio público enquanto lidava com a perda de seu status real formal. Essa vulnerabilidade ressoou com muitos que viram a situação por uma lente humana, e não apenas institucional. Em resposta à revogação dos títulos, Harry e Meghan redobraram seus esforços para estabelecer identidades independentes. Seus projetos, incluindo iniciativas filantrópicas, empresas de produção de mídia e palestras públicas, enfatizavam temas como resiliência, saúde mental e justiça social. Esses esforços serviram tanto para redefinir suas imagens fora do modelo real, quanto para responder às restrições percebidas que a monarquia impôs. Reuniões familiares e eventos públicos, com a presença de membros da realeza, passaram a ser observados mais de perto, com o público procurando sinais de reconciliação ou continuação das tensões. A ausência dos títulos de Harry era um lembrete visível da nova configuração familiar, frequentemente alimentando especulações sobre o futuro dos relacionamentos reais e a possibilidade de reconciliação. A família real como um todo também teve que se adaptar à nova realidade. Protocolos e papéis cerimoniais foram reavaliados para refletir o novo status de Harry, influenciando a maneira como a família se apresentava ao público e como interagia com a mídia. Esse episódio destacou a tensão existente entre ser uma família e uma instituição constitucional. A necessidade de manter a tradição e o dever público frequentemente entrava em conflito com os sentimentos e relações pessoais, ilustrando a dimensão humana complexa por trás dos protocolos e títulos reais. Ao avançarmos, torna-se evidente que as consequências pessoais e familiares da retirada dos títulos reais de Harry repercutirão por anos, moldando não apenas vidas individuais, mas também o futuro da própria monarquia. Os empreendimentos comerciais de Harry após o Megxit e a controvérsia sobre a monetização da marca real. Após a saída de Harry e Meghan das funções reais oficiais em 2020, movimento popularmente chamado de Megxit, o casal embarcou em uma jornada ambiciosa em busca de independência financeira. No centro dessa busca estavam vários empreendimentos comerciais e projetos de mídia, muitos dos quais aproveitavam a herança real de Harry e seu perfil público. Contudo, essas atividades logo geraram controvérsia, já que críticos argumentaram que Harry estava monetizando um título e uma marca concedidos pelo Estado e que não deveriam ser explorados comercialmente. Um dos empreendimentos mais significativos foi o contrato multianual de conteúdo assinado com a Netflix. O acordo incluía a produção de documentários, séries roteirizadas e longas-metragens sob o selo de sua produtora, Archwell Productions. As promoções da Netflix frequentemente referenciavam a herança real de Harry e Meghan, e os trailers iniciais destacavam o título de Duque de Sussex, chamando atenção para a perspectiva única do casal como ex-membros da realeza. Simultaneamente, Harry lançou suas memórias, Spare, oferecendo um relato pessoal de sua vida na família real e suas experiências em torno do Megxit,
O livro foi amplamente aguardado e teve sucesso comercial, gerando receita substancial. No entanto, também reacendeu debates sobre a ética de lucrar com detalhes íntimos de uma criação real, tradicionalmente um assunto privado, e sobre a legitimidade de capitalizar um título real para benefício pessoal. Além dos projetos de mídia, Harry e Meghan participaram de turnês de palestras, parcerias com marcas e campanhas filantrópicas. Muitas dessas atividades invocam de forma sutil ou explícita sua conexão com a realeza, utilizando-a como um selo de credibilidade e influência. Essa estratégia, embora eficaz para atrair atenção e investimentos, gerou fortes críticas de tradicionalistas monárquicos e autoridades legais,